No coração de Bihar, na Índia, a cerca de 40 quilômetros de Gaya, ergue-se uma colina que, à primeira vista, pode parecer insignificante. Mas essa colina, conhecida como Barabar, não é feita de uma rocha qualquer. É um monólito de granito, uma das pedras mais duras e resistentes do planeta, um aglomerado cristalino de quartzo, feldespato e mica, com uma dureza de 7 na escala de Mohs. E nessa fortaleza natural, alguém abriu passagens. Não são entradas comuns, são cortes geométricos trapezoidais, cuja precisão nítida e angular parece pertencer mais a um corte a laser do que a uma obra de cinzel. Ao atravessar aquele limiar, entra-se em outro universo e se percebe que o aspecto externo, humilde e bruto, é um engano deliberado, uma casca protetora para algo de valor inestimável. As cavernas de Barabar não são cavernas no sentido natural do termo, não foram erodidas pela água ou pelo vento, são câmaras artificiais com uma perfeição que nossa mente tem dificuldade em situar no tempo. A questão não é só a dificuldade técnica de trabalhar o granito, tarefa que ainda hoje exige pontas de diamante e máquinas sofisticadas. A verdadeira anomalia é o absurdo lógico de toda a operação. A história oficial nos pede para aceitar que tudo isso foi realizado por homens armados apenas com simples cinzéis de ferro e uma paciência infinita, há mais de 2.200 anos. Mas essa explicação, diante das evidências materiais, não só desafia nosso conhecimento sobre a tecnologia antiga, mas também as leis da física e do bom senso. A pergunta que surge naturalmente, então, não é apenas como, mas por quê? Quem poderia possuir, em uma época que situamos na Idade do Ferro, o conhecimento de engenharia e as ferramentas para transformar granito em câmaras de ressonância acústica com superfícies polidas, como espelhos e geometria de laboratório óptico? E, acima de tudo, porque uma obra dessa magnitude, verdadeiro fóssil tecnológico, está relegada às margens da discussão histórica. Hoje, vamos levá-los às entranhas da colina de Barabar, em uma viagem que não se limita a explorar um sítio arqueológico, mas que pretende desmontar nossas certezas sobre o passado. Antes de começar, convidamos vocês a se inscrever no canal para apoiar nosso trabalho e não perder os próximos vídeos. A datação oficial das cavernas de Barabar se baseia em um único e frágil argumento: uma série de inscrições. Essas inscrições, escritas em caracteres Brahmi, atribuem a doação de algumas dessas câmaras aos ascetas agívicas por parte do imperador Ashoka, por volta de 250 a.C. Para dar historiografia, o caso está encerrado. As inscrições datam o local. Mas é justamente essa arma fumegante que se transforma no primeiro grande paradoxo ao nos aproximarmos das paredes. O contraste é chocante, quase ofensivo para a lógica. As inscrições são rudes, gravadas de forma superficial, com letras irregulares e espaçamentos incertos, parecem um grafite apressado, um acréscimo posterior que contrasta violentamente com a base sobre a qual repousa. As paredes, de fato, não são simplesmente lisas, são polidas a um nível de perfeição quase incompreensível. Um acabamento espelhado que reflete a luz e as imagens com uma clareza cristalina. É o famoso polimento Maurya, uma marca registrada cuja técnica se perdeu e nunca foi replicada. Imagine encontrar a carroceria de um carro de F1 cuja superfície de fibra de carbono foi polida em nível micrométrico dentro de uma sala limpa, e atribuir a construção disso ao autor de uma assinatura desajeitada, gravada com um prego na porta. É exatamente a mesma situação. A ideia de que os mesmos autores de uma perfeição tecnológica dessas tenham deixado uma assinatura de qualidade tão ruim é simplesmente insustentável. Mas tem mais. O polimento em si é um enigma tecnológico. Análises ao microscópio sugerem que o processo não foi uma simples abrasão. A técnica parece ter removido seletivamente os cristais mais macios da matriz granítica, sem arranhar ou danificar os mais duros, criando uma superfície plana em um nível de tolerância infinitesimal. Uma técnica que hoje exigiria processos químicos ou térmicos controlados. E ao silêncio ensurdecedor da história da arquitetura indiana. Não existem exemplos anteriores, nenhuma fase de aprendizado, nenhuma caverna de teste com um polimento menos perfeito, nenhum canteiro de obras experimental. As cavernas de Barabar aparecem do nada como um produto maduro,
já no auge do seu potencial tecnológico, e depois delas, o vazio. A conclusão mais lógica e coerente com as evidências materiais é a de uma herança. Ashoka, com toda a probabilidade, não construiu essas câmaras. Ele as encontrou já antigas e inexplicáveis em seu tempo e, reconhecendo seu poder e mistério, apropriou-se delas, dedicando-as aos seus protegidos e deixando uma assinatura que, involuntariamente, tornou-se a prova de sua estranheza em relação ao projeto original. A confirmação esmagadora dessa hipótese encontra-se a poucas centenas de metros de distância na caverna de Lomas Rishi. Sua fachada externa é uma obra-prima da escultura Maurya, um arco finamente decorado que imita as estruturas de madeira da época. É a clara tentativa dos artesãos de Ashoka de marcar o território, de impor seu próprio estilo sobre uma estrutura pré-existente. Mas, uma vez atravessado aquele magnífico portal, nos deparamos com uma confissão de impotência tecnológica. O interior é uma casca vazia, um ambiente enorme e brutalmente inacabado, com as paredes apenas rústicas. Não é uma obra interrompida. É a demonstração de que os homens de Ashoka possuíam a habilidade artística para decorar a fachada, mas não tinham a menor ideia, nem as ferramentas para replicar a perfeição interna das outras câmaras. Se o aspecto visual das câmaras de Barabar é desconcertante, é a experiência acústica que nos transporta para outra dimensão. Estas não são simples salas, são instrumentos, máquinas projetadas para manipular o som de maneiras que até hoje estamos tentando compreender. Entrem na Caverna Sudama, uma das mais antigas e bem preservadas, fechem os olhos e batam palmas. Vocês não ouvirão um eco seco e definido, mas algo completamente diferente. O som inicial é capturado, amplificado e transformado em uma onda sonora, densa e persistente, que rola pelas paredes curvas, envolvendo vocês por um tempo que parece infinito. As medições indicam um tempo de reverberação que, em alguns pontos, ultrapassa 50 segundos, um valor quase irreal se comparado aos 12 segundos da Catedral de Notre-Dame, considerada uma obra-prima da acústica mundial. Em um ambiente assim, a palavra humana, com suas rápidas variações de frequência, torna-se um ruído incompreensível em poucos instantes. Falar é impossível, mas um som puro, um canto monofônico, um mantra entoado em uma única nota é transfigurado. A voz se decompõe, se multiplica, se sobrepõe a si mesma, criando harmônicos e batimentos que o próprio executante não produziu. É como se a própria caverna cantasse junto com você. Esses não eram aposentos para meditação silenciosa, eram ressonadores ativos, projetados com um propósito específico. A geometria, as paredes perfeitamente curvas, as abóbadas em forma de cúpula, a ausência de ângulos retos e a física, a superfície polida que reflete as ondas sonoras com uma dispersão mínima, converge para um único objetivo: a criação de ondas estacionárias e o foco da energia sonora. Pesquisas modernas no campo da psicoacústica e da arqueoacústica demonstraram que frequências sonoras específicas de baixa intensidade, especialmente aquelas entre 90 e 120 Hz, podem induzir estados de consciência não ordinários. Sincronizando-se com as ondas cerebrais alfa e teta, essas frequências estão associadas a estados de profundo relaxamento, criatividade e até mesmo a experiências místicas. Não por acaso, frequências de ressonância semelhantes foram detectadas em outros sítios megalíticos enigmáticos espalhados pelo mundo, como o hipogeu de Al-Saflieni, em Malta, ou alguns dólmens na Irlanda. A forma, o polimento e a acústica de Barabar não são, portanto, elementos separados, mas componentes interdependentes de uma única e sofisticadíssima tecnologia. Uma tecnologia projetada não para ser admirada, mas para ser usada para criar uma interface entre a matéria, a vibração e a consciência humana. Mas, para compreender bem a grandiosidade dessas obras, vamos analisar os detalhes construtivos. As paredes não são verticais, mas inclinadas para dentro em cerca de 3 graus. Uma escolha deliberada e complexa que garante estabilidade estrutural e modifica a reflexão do som. As abóbadas formam uma semiesfera geometricamente perfeita. As junções entre as paredes e o teto não apresentam raios de curvatura, mas ângulos nítidos, como se tivessem sido impressos e não esculpidos.
Essas não são características que se obtêm a olho ou por aproximação. Exigem um projeto, uma medição e uma execução com um grau de tolerância infinitesimal. Mas a prova mais impressionante vem quando ampliamos o olhar. Porque essa tecnologia incrível não é única, é uma assinatura, uma marca registrada que encontramos. Idêntico a 4.000 quilômetros de distância. Em um contexto completamente diferente, o Egito. Descemos nos túneis subterrâneos do Serapeu de Saqqara. Aqui, em nichos escavados na rocha, repousam 25 sarcófagos monolíticos, a maioria deles em granito de Assuã e alguns em diorito, uma pedra ainda mais dura. Não são sarcófagos para faraós, mas para touros sagrados, segundo a versão oficial. Mas suas características desafiam essa explicação. O peso é a primeira anomalia. Cada caixa pesa entre 60 e 80 toneladas, além de uma tampa de 20 a 30 toneladas. Como foram transportados por centenas de quilômetros e depois colocados e manobrados com precisão milimétrica nesses corredores subterrâneos estreitos? Não existem respostas satisfatórias, mas é o acabamento que cria uma ligação direta com Barabar. As superfícies internas e externas são totalmente planas e polidas como espelho. Testes realizados com esquadros de precisão por engenheiros como Christopher Dunn revelaram ângulos de 90 graus perfeitos, tanto interna quanto externamente, sem qualquer desvio. O raio de curvatura nos cantos internos é praticamente zero, um detalhe que os maquinistas modernos sabem ser extremamente difícil de alcançar, até mesmo com fresadoras CNC. As tampas, pesadas como tanques, se encaixam nas caixas com tanta precisão que criam uma vedação. Exatamente como em Barabar. Os poucos hieróglifos gravados em algumas dessas caixas têm uma qualidade assustadoramente inferior à perfeição do objeto em que foram colocados. Parecem um pensamento tardio, uma etiqueta adicionada muito tempo depois. Mesma tecnologia de trabalho em pedra dura, mesma precisão geométrica aparentemente impossível, mesmo padrão de apropriação posterior através de inscrições de qualidade inferior, mesmo acabamento espelhado. Neste ponto, é inevitável perguntar como duas culturas, separadas por milhares de quilômetros e oficialmente por séculos de história, poderiam ter desenvolvido de forma independente uma tecnologia idêntica, tão anômala e avançada, para depois ambas esquecerem. O problema do Império Maurya, por mais poderoso e organizado que fosse, não é a falta de vontade, mas a total ausência de um caminho evolutivo que possa justificar uma obra como Barabar. Toda a outra arquitetura Maurya conhecida é baseada em tijolos e madeira. As obras deles em pedra são artisticamente notáveis, mas tecnologicamente não chegam nem de longe a esse nível. Essa tecnologia aparece do nada, já no seu auge, e depois desaparece no nada. Não é copiada, não é aprimorada, não é mais utilizada. A explicação mais radical e ainda assim mais coerente é que Barabar seja uma herança, um artefato remanescente de uma civilização global e esquecida, cujas marcas tecnológicas ressurgem em pontos específicos do globo. O Serapeu de Saqqara, no Egito, com seus misteriosos sarcófagos, os templos megalíticos de Malta com suas câmaras acústicas, os blocos em forma de H de puma, Punco, na Bolívia, com seus sulcos de 1 milímetro, as muralhas ciclópicas de Sacsayhuaman, no Peru, até mesmo as colossais pedras de fundação do templo de Baalbek, no Líbano. Nesses sítios, não é o estilo artístico, mas sim a técnica de trabalho. Uma técnica silenciosa, anônima, que não deixou para trás nem projetos, nem manuais, nem ferramentas, apenas a obra finalizada, perfeita e incompreensível. Um fóssil tecnológico que nos fala de um capítulo da história humana que foi esquecido. Mas voltemos à pergunta fundamental. Como eles fizeram isso? A explicação acadêmica, que fala de cinzéis de ferro, malhos de madeira e areia abrasiva, não é apenas insuficiente, é fisicamente implausível. O granito tem uma dureza de 7 na escala de Mohs, enquanto o ferro forjado da época mal chegava a 4. Usar um cinzel de ferro no granito é como tentar cortar uma chapa de aço com uma faca de manteiga.
você destruiria a ferramenta, não a pedra. A ideia de um processo de abrasão com areia como o quartzo, que tem um índice de dureza 7 na escala de Mohs, foi levada adiante por décadas. Poderia, em teoria, apenas polir uma superfície, mas não pode explicar a precisão geométrica, os ângulos internos definidos e as complexas curvaturas tridimensionais. Mas a prova mais contundente não está no que vemos, mas no que não vemos. A prova definitiva é a ausência de marcas de usinagem. Qualquer processo de manufatura, especialmente um manual baseado em percussão ou abrasão, deixa marcas, microarranhões, linhas concêntricas, padrões repetitivos deixados pela ferramenta. As paredes de Barabar, assim como as superfícies dos sarcófagos do Serapeu, estão quase completamente livres dessas marcas. Sob o microscópio, a superfície deles é uniforme, quase fluida. É como se o material não tivesse sido removido por uma ação mecânica violenta, mas sim por um processo mais sutil, como se tivesse sido amolecido, dissolvido ou vaporizado. Isso nos obriga a explorar hipóteses que parecem ficção científica, mas que são as únicas que não são imediatamente refutadas pelas evidências físicas. Tecnologias baseadas em ultrassom, capazes de induzir microfraturas na estrutura cristalina da rocha e enfraquecê-la. Técnicas de aquecimento e resfriamento rápido para provocar o desprendimento de camadas superficiais. Talvez até mesmo processos químicos ou vibracionais que hoje estamos apenas começando a explorar, como a sonoluminescência. Essas não são especulações gratuitas, são deduções lógicas que surgem da impossibilidade das explicações convencionais e abrem uma questão ainda mais profunda. Se existiram ferramentas ou máquinas tão avançadas, para onde elas foram? A resposta mais simples e inquietante é que talvez não fossem ferramentas como nós as entendemos. Talvez a tecnologia se baseasse em uma compreensão da física, vibrações e ressonância que nossa civilização perdeu. Barabar, portanto, não é uma anomalia isolada, é parte de um padrão global. Um quebra-cabeça cujas peças estão espalhadas por todo o planeta. E, como todo quebra-cabeça, tem uma assinatura, uma marca registrada que nos permite conectar as peças. Essa assinatura não é uma inscrição, mas uma forma recorrente. A entrada trapezoidal. O detalhe da entrada trapezoidal que de Barabar nos leva até o Egito e depois reaparece quase de forma obsessiva entre os picos do Peru. Deixa de ser uma simples curiosidade arquitetônica. Vira a assinatura visível de um manual de engenharia global. Um protocolo seguido à risca em diferentes partes do mundo. Esse protocolo não parece se limitar a um único detalhe, mas dita toda uma abordagem. Sempre se escolhem as pedras mais duras e difíceis de trabalhar, como o granito e a diorita. São feitas com precisão geométrica em larga escala, criando superfícies planas e ângulos perfeitos que até instrumentos modernos têm dificuldade em replicar. São polidas até virarem espelhos, usando técnicas tão avançadas que eliminam qualquer vestígio de ferramenta. E elas são montadas em estruturas colossais, movendo blocos com um peso que até hoje representa um desafio logístico intransponível. Tudo isso para dar vida a obras de função incompreensível. Câmaras acústicas seladas, caixas vazias pesando 100 toneladas. A coerência dessa abordagem tecnológica, a repetição de feitos no limite do impossível, torna-se a prova de um conhecimento compartilhado, um conhecimento que transcende as civilizações que conhecemos. Como se uma mesma escola anônima de engenheiros tivesse atuado em uma época remota, deixando essas estruturas como única e silenciosa testemunha de sua existência. Chegando a este ponto, vamos dar um passo atrás. A versão oficial nos pede para acreditar em uma cascata de coincidências e feitos quase milagrosos. Que artesãos da Idade do Ferro na Índia decidiram esculpir o granito com uma precisão que hoje nos colocaria em dificuldade, por acaso. Que as propriedades acústicas dessas câmaras, dignas de laboratório moderno, sejam mera coincidência e não intencionais. Consequência, por acaso, que uma tecnologia idêntica, até nos mínimos detalhes, tenha realmente aparecido. Egito, por acaso, que em ambos os lugares essa tecnologia tenha surgido do nada e desaparecido sem deixar herdeiros por acaso. Quantos casos e quantos mistérios estamos dispostos a aceitar antes de admitir que talvez não seja o local que está errado, mas sim a teoria com a qual o interpretamos?
Barabar não se explica com o modelo de um progresso humano lento, linear e gradual. Só se explica se estivermos dispostos a contemplar uma ruptura, uma descontinuidade na nossa cronologia, a existência de uma humanidade anterior ou de um ciclo de civilização que atingiu um ápice tecnológico baseado em princípios diferentes dos nossos e que depois desapareceu, talvez devido a um cataclismo global. Deixando apenas esses vestígios indestrutíveis, Barabar é fruto de um trabalho meticuloso e consciente. Uma obra que não tinha uma finalidade estética, mas uma função precisa que ainda nos escapa. É o fragmento de um capítulo da nossa história que arrancamos e esquecemos. É um ponto de ruptura, um fato que não se encaixa na teoria, e quando os fatos contradizem a teoria, é a teoria que deve mudar, não os fatos. Mas agora, como sempre, a palavra passa para vocês. Estamos diante de uma obra-prima isolada de uma antiga civilização ou de evidências de uma ciência perdida, de um mundo anterior do qual somos herdeiros inconscientes. Deixem-nos saber nos comentários. E se essa viagem aos limites da história te fascinou, apoie nosso trabalho com um like, inscrição, compartilhamento. Para você é um gesto simples. Para nós é o que nos permite continuar cavando, fazendo perguntas e olhar para onde a história oficial decidiu não olhar mais. Até a próxima história.